Estudar a experiência de Paulo em Corinto permite compreender que a missão cristã não se sustenta na força humana, mas na graça de Deus. Esse tema fortalece a fé, orienta a prática cristã e ajuda o aluno a interpretar desafios à luz da fidelidade divina. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia para você, ou uma boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo conosco aqui no nosso canal. Vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre da revista das lições bíblicas da CPAD, classe 2 adultos, nesse terceiro trimestre de 2026. A lição de hoje será a lição de número 6, que será ministrada, pelo menos na maioria de nossas igrejas, no dia 9 de agosto de 2026. Para nós iniciarmos essa aula, como sempre, eu quero que você assista um breve recado para ajudar as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, tem tido dificuldade para montar a sua aula? Você planeja, se prepara, mas não consegue trazer uma aula dinâmica que atraia seus alunos? Ou a correria do dia a dia não tem te permitido ter tempo para montar as suas aulas como gostaria? Eu sei como é isso e pensando nisso criamos a plataforma Colégio do Discípulo, uma plataforma especializada em materiais para a Escola Bíblica Dominical. Nós iremos te ajudar com tudo isso e muito mais. Nós temos plano de aula, panorama da lição, leitura bíblica em classe comentada, verdade prática comentada, palavra-chave comentada, temos dicas de dinâmica para você, temos quiz de cada lição, resumo visual, temos a lição em vídeo, lição em áudio, temos muita coisa boa para ajudar a sua lição, tudo disponibilizado sempre com uma semana de antecedência. E claro, o nosso comentário semanal da lição e também a lição em slide. Além disso tudo, nesse trimestre nós teremos novidades exclusivas para nossos assinantes. Para todos os assinantes da plataforma Colégio do Discípulo, nós iremos disponibilizar um curso de formação para professores da Escola Bíblica Dominical, com 13 módulos, onde nós vamos aperfeiçoar o Ministério do Ensino. E também, para esse novo trimestre, que será bastante geográfico, histórico, nós iremos disponibilizar exclusivamente para assinantes trimestrais um Atlas missionário, onde nós vamos disponibilizar bastante mapas de cada cidade, recursos históricos, geográfico, arqueológico, para ajudar nesse novo desafio que será esse trimestre. Assine a plataforma Colégio do Discípulo e nos permita te ajudar. Estamos preparados para te preparar. Então, gente, para você se tornar assinante, caso você não tenha conseguido pelo QR Code no vídeo, o QR Code também está aparecendo aqui na tela, você também pode ir nas descrições, porque lá tem bastante link, tá? Mas tem um link também para você se tornar assinante mensal, também assinante trimestral. Fazendo a assinatura da plataforma, você tem direito a todos os materiais feitos pela plataforma e oferecidos para os assinantes, sempre liberados com uma semana de antecedência para te ajudar a montar a sua aula ao decorrer da lição. Os links que tem lá na descrição também são os links da nossa rede social, tá? Você pode nos seguir no Instagram, também no TikTok, se inscrever lá no Telegram e também nos seguir no Facebook, para você ter também materiais que a gente coloca lá, tá? Tem muito slide que a gente coloca gratuitamente. E também tem um link para você entrar para o nosso grupo no WhatsApp. Então esse grupo é muito importante, porque lá nós vamos interagir e é bom que você esteja lá também. Entre no grupo e diga, eu entrei no grupo através do link na aula no YouTube. Será um prazer te receber. Será um prazer também que você faça parte dessa família. Alcançamos o número de 9.000 inscritos aqui no YouTube. Eu quero muito agradecer você que já é inscrito. Deus abençoe sua vida, você está contribuindo para o crescimento do Evangelho através desta plataforma. A palavra de Deus tem chegado a locais distintos. E você, caso não seja inscrito, faça parte também da história desse canal. Esse canal também pode ser um pouquinho seu quando você se inscreve. Portanto, se inscreva, já ative o sininho das notificações para você receber todos os materiais que a gente coloca aqui, todos os vídeos, e também deixa o seu like aqui no vídeo, tá?
Quando você fizer tudo isso, você vai estar fazendo com que o YouTube entenda que os nossos materiais são relevantes, então mais visualizações são abertas para a gente e a palavra de Deus alcança mais pessoas. Por isso é muito importante que você faça isso. Dá trabalho para a gente fazer os vídeos, dá trabalho para a gente estudar, ter sempre a pontualidade de estrear as aulas aqui, de estar dando essa atenção também aos outros vídeos, questionários, chamada, etc. Mas quando você faz isso, você ajude que esse trabalho não seja em vão e ajude que esse trabalho chegue para mais pessoas. Então eu te ajudo e você também nos ajuda bastante, tá bom? Bom, gente, então eu quero iniciar com você orando por essa aula. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que estaremos tendo hoje, mais uma vez, pela Tua permissão, pela Tua graça, de falarmos da Tua palavra, de aprendermos juntos, Pai, mais um pouco sobre a Tua palavra, o que é muito importante. Por isso, Pai, toma o primeiro lugar dessa aula, glorifique o Teu nome, abençoe a todos que ouvem, que assistem essa aula, em nome de Jesus, se conosco, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E juntos seguiremos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, na lição anterior nós estudamos, na lição 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Na ocasião, nós levamos o aluno a compreender a idolatria em Atenas, analisamos os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho e aplicamos o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. Hoje, nós iremos estudar juntos a lição de número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Portanto, hoje nós vamos estudar Paulo, na cidade de Corinto. Essa etapa da segunda viagem missionária de Paulo. Então está aí na sua tela o mapa, em 3D da cidade de Corinto. Perceba que tem a Acrópole, que é o centro religioso e administrativo dessa cidade. Lá também tinha a Ágora. Se lembra da Ágora? Nós falamos da Ágora na cidade de Atenas também. Era um centro comercial e também um centro de debates. A Ágora era uma praça pública onde os filósofos debatiam. Então, Atos 18, nós vemos que Paulo avança agora para Corinto, que era a capital da província, era o centro político da Acaia e ligação entre Oriente e Ocidente. Tinha era um grande centro comercial, tinha riqueza, diversidade cultural e intensa influência romana e grega. Era a cidade de Afrodite. O templo e cultos imorais marcavam a vida espiritual da população. Cenário da missão. Deus usou Paulo para fundar uma igreja forte em meio aos desafios. Então, Paulo em Corinto, na parte de baixo, Hospedado na casa de Áquila e Priscila, trabalhou como fabricante de tenda para se sustentar, ensinou na sinagoga, todos os sábados discutindo as escrituras com judeus e gregos tementes a Deus. Muitos creram, Crispo, o principal da sinagoga, e muitos coríntios creram no Senhor. Deus confirma a palavra, a visão do Senhor, não temas, não te cales, e a igreja estabelecida, apesar da oposição, a palavra crescia e se fortalecia. Atos 18, 11. E ali ficou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo chegou em Corinto. Então, nessa lição de hoje, que nós vamos ver Paulo na cidade de Corinto, o texto áureo é Atos capítulo 18, versículo 10. Porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que coisa interessante. A verdade prática diz que a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Então, a verdade prática, em 3 verdades comentadas, a graça de Deus é suficiente. A graça divina supre todas as necessidades do cristão e fortalece sua fé em qualquer circunstância, 2 Coríntios 12, 9. Ela é um favor imerecido que sustenta e capacita o crente. Para sustentar o crente, Deus concede força, consolo e perseverança àqueles que confiam nele. O crente permanece firme, não por sua própria capacidade, mas pelo poder da graça de Deus. Em meio às adversidades, as dificuldades fazem parte da vida cristã, mas a graça do Senhor nos mantém perseverantes e vitoriosos. Romanos 8, do 35 ao 39. Mesmo nas provações, Deus fortalece e conduz seus filhos. Então a graça de Deus fortalece e sustenta o crente, capacitando-o a permanecer firme
em meio às adversidades. A leitura diária. Na segunda-feira o tema é A luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores. O texto é Atos 18, do 1 ao 4. O texto de terça-feira é 1 Coríntios 2, do 3 ao 5. A obra de Deus avança pelo poder do Espírito. Quarta-feira, Atos 18, 5 e 6. Deus sustenta a missão diante da rejeição e da oposição. Quinta-feira, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Na comunhão, a igreja se fortalece e se mantém viva. Sexta-feira, Atos 18, 9 e 10. A presença do Senhor nos encoraja a pregar. E no sábado, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A graça de Deus é o poder divino que se aperfeiçoa na fraqueza. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e, desde agora, parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor, em visão, a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A palavra-chave dessa lição é suficiência. Etimologicamente, a palavra suficiência vem do latim sufficientia, derivada de sufficere, que significa ser bastante, suprir, satisfazer plenamente, prover o necessário. Na Bíblia, a ideia de suficiência está relacionada à capacidade de Deus de suprir completamente as necessidades do seu povo. Significado bíblico: Deus é a fonte da nossa suficiência. Toda capacidade espiritual e ministerial procede de Deus, segundo Coríntios 3, 5 e 6 e Tiago 1, 17. Segundo, a graça de Deus é suficiente. O Senhor concede graça bastante para sustentar o crente em qualquer circunstância, segundo Coríntios 12, 9 e Hebreus 4, 16. Em terceiro, Cristo é suficiente para a salvação. A obra de Jesus na cruz é completamente perfeita, não necessitando de complemento humano. Hebreus 10, 12 ao 14 e Colossenses 2, 10. E em terceiro, Deus supre todas as necessidades. O Senhor cuida dos seus filhos conforme a riqueza da sua glória. Filipenses 4, 19 e Salmos 23, verso 1. A aplicação prática para hoje: confiar na provisão de Deus. O cristão pode descansar sabendo que Deus supre suas necessidades. Depender da graça divina. A força para viver e servir vem do Senhor e não da capacidade humana. Descansar na obra de Cristo. A salvação está completamente fundamentada no sacrifício perfeito de Jesus. E viver com contentamento. Reconhecer a suficiência de Deus conduz à gratidão e à confiança. Então, olha o nosso mapa mental. Os objetivos são conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. Verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. E conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Então temos 3 tópicos, cada tópico com 3 subtópicos. No primeiro tópico, Paulo chega a Corinto, Atos 18, do 1 ao 6. Corinto, riqueza material e miséria espiritual, é o subtópico 1. Subtópico 2, temor humano e dependência da graça. Subtópico 3, o início do ministério e a oposição na sinagoga. No tópico 2, também com 3 subtópicos, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Atos 18, do 7 ao 11. No primeiro subtópico, a casa de justo e o avanço do Evangelho.
Segundo subtópico, o medo do apóstolo e a graça que fortalece. Terceiro subtópico, graça suficiente, perseverança e transição. No terceiro tópico, também com 3 subtópicos, Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Atos 18, do 12 ao 17. Primeiro subtópico, a acusação dos judeus e a proteção divina. Segundo subtópico, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. E o terceiro subtópico, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Então, vamos ver aqui um breve panorama. A suficiência da graça em Corinto. Demonstrar como a graça de Deus sustenta a missão cristã, mesmo em ambientes de profunda decadência moral e oposição. Então, aqui no lado esquerdo, o impacto e o desafio inicial. No lado direito, encorajamento e triunfo da graça. Começando pelo lado esquerdo, o impacto e o desafio inicial, riqueza material versus miséria espiritual. Corinto era um polo econômico romano marcado pela idolatria e imoralidade extrema. Parceria no trabalho e na fé. O encontro com Áquila e Priscila uniu sustento próprio e missão evangelizadora. A humanidade do missionário. Paulo chegou a Corinto em temor e tremor, exausto pelas perseguições recentes. Proteção divina. Deus usou o procônsul Gálio para barrar acusações e perseverar na missão. No lado direito, encorajamento e triunfo da graça. Não temas, pois eu sou contigo. O Senhor fortaleceu Paulo em visão, garantindo proteção e frutos na cidade. Da sinagoga para a casa de justo. Diante da rejeição religiosa, a graça abriu novas portas para expandir o reino. Proteção divina no tribunal. Deus usou o procônsul Gálio para barrar acusações e preservar a missão. Tenho que repetir aqui, né, a informação do lado esquerdo. Resumo cronológico. Permanência em Corinto. Tempo de estadia, 1 ano e 6 meses ensinando a palavra. Líderes convertidos. Crispo, chefe da sinagoga, e sua família creram. E oposição. Sóstenes foi espancado, mas a obra não parou. Introdução. A fundação da igreja em Corinto, registrada em Atos 18, representa um marco importante na expansão do evangelho. Em uma cidade marcada pela imoralidade e pela diversidade religiosa, Paulo experimentou a graça de Deus como sustento para preservar e cumprir sua missão. Esse episódio demonstra que, mesmo diante das maiores dificuldades, o Senhor fortalece seus servos, tornando-os firmes e frutíferos na proclamação do evangelho. Então, nesse primeiro tópico, Paulo chega a Corinto, Atos 18, do 1 ao 6. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Subtópico 2, temor humano e dependência da graça. E no terceiro, o início do ministério e a oposição na sinagoga. E antes da gente entrar no primeiro subtópico, mais um slide para você. Missão de Paulo em Acaia, de Atos 17 até o capítulo 18. Então, olha o mapa aqui de Acaia e perceba que tem 3 cidades importantes aqui em Acaia. Atenas, Corinto e Cencreia. O que aconteceu? Em Atenas, né, nós vimos na lição passada, Paulo dialoga na Ágora e prega no Areópago, apresenta o Deus desconhecido e a ressurreição de Jesus. Em Corinto, que nós vamos ver hoje, Paulo trabalha com tendas e ensina na sinagoga e alcança muitos, inclusive o chefe da sinagoga, Crispo e Sóstenes. E em Cencreia, Atos 18, 18, Paulo corta o cabelo e fez um voto ao Senhor, né, para partir para Antioquia da Síria e depois dar início à terceira viagem missionária. Nos dias do Novo Testamento, Acaia era uma província do Império Romano, equivalente ao que hoje chamaríamos de um estado ou uma grande região administrativa. Então toda essa cidade aqui, todo esse estado aqui se chamava Acaia e a capital de Acaia era Corinto. A Acaia, ela ocupava a parte sul da Grécia, tá? Enquanto a Macedônia ficava ao norte. Então Paulo foi na Macedônia, né, nós vimos, e agora ele foi para a parte sul, que era a Acaia. Por isso, em Atos e nas epístolas, Paulo frequentemente menciona Macedônia e Acaia como as 2 grandes regiões da Grécia, né? Se compararmos com o Brasil, a Grécia era o país, tá? A Acaia era uma grande província, ou seja, um estado ou região administrativa. E Corinto, Atenas e Cencreia eram cidades dessa província. Portanto, quando Lucas escreve que Paulo foi para Acaia, ele está dizendo que o apóstolo entrou numa importante província romana ao sul da Grécia, cuja capital era Corinto, e onde se encontravam algumas das cidades mais influentes do mundo. Então, até aqui, Paulo está entrando na cidade mais importante que ele entrou nas suas viagens missionárias, que foi Corinto, porque Corinto era justamente a capital desse estado, que era uma província romana. Subtópico 1, Corinto. Riqueza material
e miséria espiritual. Então, como nós já vimos no mapa, depois de deixar Atenas, Paulo chegou a Corinto. Tá? É isso que nós vamos ver aqui. Como eu já disse, Corinto era a principal cidade da província da Acaia. Era um dos maiores centros comerciais do Império Romano. A sua localização favorecia o intenso comércio marítimo, atraindo pessoas de diversas culturas e religiões. Então essa era Corinto. Cidade forte, cidade culturalmente muito potente, comercialmente e politicamente também. Mas apesar da prosperidade econômica, Corinto era conhecida por sua decadência moral e idólatra. Por exemplo, o templo de Afrodite simbolizava uma religiosidade corrompida, marcada pela prostituição cultural. E foi nesse ambiente que Paulo deu continuidade à obra missionária. No caso aqui, a segunda viagem missionária. Isso demonstra que nenhum lugar está distante do alcance da graça de Deus. Mais tarde, em 1 aos Coríntios, tá, que é uma carta endereçada para esta igreja, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo reconhece a sua condição. Ele diz: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Claro que isso não significa que faltou fé no apóstolo, ou que faltava coragem. Pelo contrário, isso revela uma dependência consciente de Deus diante da enorme responsabilidade de pregar o evangelho em Corinto. E eu separei aqui no comentário pelo menos 5 razões para essa afirmação de Paulo. Primeiro, o contexto das perseguições anteriores. Antes de chegar em Corinto, Paulo havia sofrido intensas perseguições. Foi açoitado e preso em Filipe, nós já vimos. Perseguido em Tessalônica, expulso de Bereia, ridicularizado em Atenas. Então, ao chegar em Corinto, ele carregava o peso físico e emocional dessas experiências. Outro motivo poderia ser a dificuldade espiritual da própria cidade. Corinto era uma cidade marcada pela idolatria, imoralidade e pluralismo religioso. E Paulo sabia que enfrentaria forte oposição em um dos centros mais influentes do Império Romano. O terceiro motivo que eu coloquei aqui para você é a dependência do poder de Deus. O temor e tremor não eram medo de anunciar o evangelho, mas reverência e consciência de que o sucesso da missão não dependeria de sua capacidade. Por isso Paulo continua: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2,4. O quarto motivo é a confirmação de Atos 18. Enquanto estava em Corinto, o Senhor apareceu a Paulo numa visão, conforme a gente vai ver, e disse: não temas, continua falando. Então essa promessa mostra que Paulo realmente enfrentava um momento de grande tensão e que ele precisava de encorajamento. E o quinto motivo, uma lição para a igreja. Paulo ensina que o verdadeiro ministro não confia na sua eloquência ou inteligência ou estratégias humanas. A eficácia da pregação depende da ação do Espírito Santo. A sua fraqueza, tornou-se o palco para a manifestação da graça e do poder de Deus. 2 Coríntios 12:9. É essa graça que capacita o servo a permanecer firme em meio às dificuldades. O evangelho, gente, ele continua sendo a resposta de Deus para sociedades moralmente desorientadas. Deus costuma estabelecer grandes obras justamente em lugares marcados por trevas. E para isso a igreja tem que se posicionar. Um dos pontos dessa cidade que me chamou a atenção e eu separei nesse slide é o culto a Afrodite. Então, quem era Afrodite? A Afrodite era uma deusa grega do amor, da beleza e da fertilidade. Ela correspondia à deusa romana Vênus. Seu culto estava fortemente associado à sensualidade e à imoralidade. Então, as pessoas faziam sexo em culto a essa divindade. O templo em Corinto, localizado no Acrocorinto, a grande fortaleza que dominava a cidade, era um dos principais centros religiosos da antiga Corinto. A cidade tornou-se conhecida em todo o Império Romano por sua decadência moral. Olha isso. A prostituição cultural. Fontes da antiguidade relatam que o templo era associado à prostituição ritual. A imoralidade era apresentada como parte da devoção pagã. Embora o número de 1000 sacerdotisas citado por autores antigos seja debatido por estudiosos modernos, não há dúvida de que Corinto possuía reputação de extrema libertinagem. Então Paulo anunciou o evangelho em uma cidade profundamente marcada pela idolatria e pela imoralidade, mostrando que a graça de Deus é poderosa para transformar qualquer sociedade. Segundo subtópico, temor humano e dependência da graça. Nós já falamos, quando chegou em Corinto, Paulo ele carregava as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica, Bereia. E detalhe, Paulo também foi perseguido no início pelos próprios apóstolos. Ele teve que provar o apostolado dele. Então, além de Paulo carregar consigo uma preocupação constante pelas igrejas que ele havia plantado. Humanamente, havia motivos para sentir medo, mas isso não impediu Paulo de obedecer o chamado de Deus.
O próprio Paulo declara o que Deus havia lhe dito e a sua resposta mediante a isso. Quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo 9, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí é a resposta de Paulo: me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Isso é lindo, né? A palavra grega aqui, asteneia, de fraqueza, indica limitação ou incapacidade humana. Então, Paulo descobriu que Deus manifesta o seu poder justamente quando reconhecemos a nossa dependência dele. Na vida cristã, coragem não é ausência. Enfia isso na tua cabecinha. Coragem cristã não é ausência de medo, mas é a confiança da presença do Senhor. A fraqueza do servo torna-se cenário onde a suficiência da graça divina é plenamente revelada. Então esse slide mostra as perseguições de Paulo antes de chegar a Corinto. E olha que eu não coloquei tudo, mas a gente tem que entender o que esse cara passou. Filipos, nós estudamos na lição 4, né? Paulo e Silas foram açoitados publicamente, tiveram as roupas rasgadas diante da multidão, foram lançados na prisão e tiveram os pés presos no tronco. E eu nem coloquei aqui que foram colocados no cárcere interior. Em Tessalônica, Atos 17, judeus invejosos incitaram uma multidão. A casa de Jason foi invadida. Os irmãos precisaram enviar Paulo e Silas durante a noite para Bereia, Atos 17:10. E Paulo em Bereia. Os mesmos judeus de Tessalônica viajaram até Bereia, provocaram nova perseguição contra Paulo. O apóstolo foi novamente obrigado a deixar a cidade, Atos 17:13. Ao chegar a Corinto, Paulo carregava as marcas de sucessivas perseguições. Seu temor, 1 Coríntios 2:3, não era falta de fé, mas consequência de muitas provações enfrentadas. Ainda assim, a graça de Deus o sustentou e o fortaleceu para continuar anunciando o Evangelho. E o subtópico 3, para a gente fechar essa primeira parte, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Então, como nós estamos observando desde a primeira lição, Paulo segue um costume, tá? Ele inicia a pregação na sinagoga. Eu já disse para você várias vezes, ele mesmo diz em Romanos 1, que primeiro ele anuncia ao judeu e depois ao grego. E aí ele vai nas sinagogas anunciando a judeus que já tinham a Bíblia no Antigo Testamento, anunciando que o Messias prometido era de Jesus. Nesse período de sinagogas, ele conheceu Áquila e Priscila, com quem passou a trabalhar como fabricante de tendas, que na época era uma profissão, né, bastante requisitada. Então ele sustentou-se enquanto evangelizava. Paulo trabalhava e financiava a sua viagem missionária, tá? Mais tarde, com a chegada de Silas e Timóteo, vieram de Filipos. E aí se encontraram novamente com Paulo, já com Áquila e Priscila, e aí ele pôde se dedicar a mais tempo ao ensino da palavra. Entretanto, né, como nós vemos no próprio título deste subtópico, a oposição dos judeus, por isso que eu sempre digo, judeus foram uma pedra no sapato de Paulo. Judeus religiosos, judeus não convertidos ao cristianismo. Então, os judeus se levantaram mais uma vez uma oposição e levou Paulo mais uma vez a concentrar o seu ministério entre os gentios. Atos 18:5 registra: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. A palavra grega diamarturomai, traduzida por testificando, significa atestar, significa testemunhar, dar testemunho, afirmar solenemente. Então, ou seja, o que Paulo fez aqui? Paulo intensificou o seu testemunho sobre Cristo. Assim como apóstolo aos gentios, a missão da igreja continua sendo proclamar fielmente Cristo. E ainda que haja resistência, assim como fez Paulo, Deus usa tanto o trabalho secular, tá, quanto as parcerias ministeriais para fortalecer e expandir a obra missionária. Então, Áquila e Priscila, cooperadores na obra missionária. O encontro com Paulo. Então, Paulo os conheceu logo chegando em Corinto, Atos 18, 2 e 3. Haviam sido expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, tá? Que mandou expulsar os judeus de Roma. E aí eles tornaram-se grandes amigos e cooperadores do apóstolo. Que casal abençoado. A profissão. Eles eram fabricantes de tendas. Paulo exerceu o mesmo ofício e passou a morar e trabalhar com o casal. O trabalho manual sustentava o ministério sem impedir a pregação do evangelho. Atos 18, 3. Contribuição para a missão. Acompanharam Paulo até Éfeso. Atos 18, 18 e 19. Instruíram Apolo com maior precisão na palavra de Deus. Versículo 24 ao 26. Abriram sua casa para reuniões da igreja. Romanos 16, 3 e 5. E 1 Coríntios 16, 19. Então eles eram cooperadores fiéis.
Áquila e Priscila demonstram que a obra missionária não depende apenas de pregadores. Casais comprometidos, profissionais dedicados e servos disponíveis podem exercer um papel fundamental na expansão do reino de Deus. Então, a sinopse 1 diz que Paulo anunciou o evangelho em Corinto, enfrentando oposição e dependendo da graça. No segundo tópico, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Atos 18, versículo 7 ao 11. Subtópico 1, a casa de justo e o avanço do evangelho. Subtópico 2, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. E subtópico 3, graça suficiente, perseverança e transição. Então, no primeiro subtópico, no subtópico 1, a casa de justo e o avanço do evangelho. Então, após deixar a sinagoga, Paulo não interrompeu a sua missão. Tito, justo, um gentil temente a Deus, abriu sua casa, que era localizada ao lado da sinagoga, olha como que Deus faz as coisas, para que ali o evangelho continuasse sendo anunciado. Então a maioria dos estudiosos entendem, falando aqui dessa pessoa, que esse Tito, o justo, e aquele Tito das epístolas são pessoas diferentes, tá? Tito, é bom que muitos professores me ouvem, então faço questão de trazer esses pontos aqui para você não se embolar achando que esse Tito é o mesmo. Tito justo, ele foi um temente a Deus de Corinto, que hospedou Paulo e ofereceu sua casa para o avanço da missão. Já Tito, o destinatário das epístolas, da epístola, não é Timóteo, é Tito, ele era um discípulo gentil, um colaborador próximo do apóstolo e importante da igreja primitiva. E esse Tito justo, ele ajudou Paulo, e a ajuda desse homem revelou que quando uma porta se fecha, Deus abre uma outra ainda maior para o avanço do reino. O resultado foi imediato. Um homem chamado Crispo, principal da sinagoga, creu em Cristo, juntamente com toda a sua família. E muitos coríntios também foram batizados. Atos 18, versículo 8, que Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, criam e foram batizados. Então, o evangelho alcançou Crispo e, através de Crispo, alcançou outros da cidade de Corinto. Então, Crispo ele era o chefe dessa sinagoga, tá? O chefe da sinagoga era o responsável pela administração, organização dos cultos e a supervisão das atividades religiosas. Então agora nós temos aqui um representante de uma reunião entre os judeus que crê no Senhor Jesus como Messias. Então a conversão desse homem resultou em um grande impacto, porque ele era uma das principais autoridades judaicas na cidade. Posteriormente, Paulo menciona que ele mesmo, o Paulo, batizou Crispo. Em 1 Coríntios 1:14, batizei também a Crispo, que é uma outra dica, é que você leia as epístolas, tá, de cada cidade tratada. Acho que tem, obviamente, não tem epístola a Atenas, mas Corinto, leia as epístolas. Vai chegar na viagem de Paulo a Éfeso, leia as epístolas aos Efésios, para você ver como você vai ver personagens citados em Atos que Paulo posteriormente cita nas cartas. Isso traz complemento, e eu estou trazendo nos comentários aqui para vocês. Então, quando Paulo cita, mostra, na sua carta, mostra a importância desse líder entre os primeiros convertidos desta cidade. Então, a verdadeira fé, ela produz transformação de vida. Um homem, chefe da sinagoga, agora crê em Cristo. Agora confronta os judeus. Então, Deus frequentemente transforma aparentes derrotas em novas oportunidades para que o evangelho alcance ainda mais pessoas. Coisa linda, não é? E fica melhor quando a gente vê esse slide. A igreja na casa de Tito justo. Então, quem era Tito justo? Era um gentil temente a Deus, simpatizante da fé judaica e aberto ao evangelho. O seu nome também aparece como Tício Justo, em alguns manuscritos e traduções. Sua casa ficava ao lado da sinagoga, tornou-se o novo local de ensino de Paulo após a rejeição dos judeus. Olha como é que o evangelho é. Os judeus rejeitaram o evangelho ganhou o principal dos judeus naquela cidade. Então, a casa desse homem transformou-se em um importante ponto de reunião da igreja, Atos 18:7. Os frutos deste ministério: Crispo, principal da sinagoga, creu em Jesus com toda a sua família. Muitos coríntios ouviram o evangelho, creram e foram batizados. Então a igreja em Corinto começou a se fortalecer a partir daquele lá. Então Deus transformou uma casa comum em um centro de evangelização e discipulado. A igreja primitiva cresceu não apenas em templos, mas também em lares consagrados ao Senhor, mostrando que uma família disponível pode impactar toda uma cidade. Então, o subtópico 2, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Mesmo com o crescimento da igreja, Paulo
enfrentava oposição e sentia o peso da responsabilidade ministerial. E eu já te dei até 5 motivos que talvez fizeram com que Paulo sentisse esse peso. Mas o fato é que, conhecendo o coração do apóstolo, o Senhor lhe apareceu numa visão e trouxe palavras de encorajamento. Deus prometeu presença, proteção e revelou que muitas pessoas naquela cidade ainda seriam alcançadas pela cruz. Olha o que Deus diz, Atos 18, 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Essa ordem revela o estado emocional de Paulo, né, que, como vimos, após sofrer perseguições tanto em Filipos, Tessalônica e Bereia, né, e enfrentar rejeição também em Atenas, ele chega a Corinto fisicamente desgastado e emocionalmente abalado. Isso explica a sua declaração posterior em 1 Coríntios 2,3. Estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a gente está falando de Paulo. Mas o Senhor, que conhece o coração do seu servo e o fortalece, Jesus não apenas consola Paulo, ele o comissiona novamente. Olha a resposta ao medo. Não é o silêncio. Paulo sentiu sim, mas ele continuou a pregação. O evangelho deveria permanecer no centro da missão, independente da resistência encontrada. E isso nos ensina que o Senhor fortalece os seus servos antes mesmo de remover os obstáculos. Mostra que sua presença é suficiente para nos sustentar. As visões de Paulo, está aí no seu slide. A visão da conversão na estrada a Damasco. Eu botei aqui essa visão que Paulo teve, quando ele tem um encontro com Jesus e se converte, né? Então Paulo ele teve um encontro literal com Cristo ressuscitado lá em Atos 8. Visões que direcionam a missão, estudamos sobre isso, né? Durante seu ministério, Deus falou diversas vezes com Paulo por meio de visão, ou sonho ou visão literal, o varão da Macedônia, a ordem para deixar Jerusalém, Atos 22, o fortalecimento antes de seguir para Roma, nós vamos ver nas lições posteriores. Cada visão confirmava a direção divina. E revelações extraordinárias também. Paulo recebeu revelações sobrenaturais, como o arrebatamento ao terceiro céu, que ele fala a essa igreja de Corinto, né? 2 Coríntios 12, 1 ao 4, e a visita de um anjo durante a tempestade, que nós vamos estudar também na lição 11, tá? Atos 27. Essas experiências fortaleceram sua fé, mas nunca substituíram a autoridade das Escrituras. Paulo não revelava CPF de ninguém, tá? Eu sei que não existia CPF, mas Paulo não vivia de revelação ou visão. As revelações direcionavam Paulo dentro da palavra, e isso é revelação. As visões concedidas a Paulo tinham um propósito de confirmar seu chamado, orientar sua missão e fortalecê-lo nas adversidades. Em toda a sua trajetória, a palavra de Deus permaneceu como base de seu ministério, e as revelações serviram para confirmar, nunca para substituir a vontade divina. Hoje a gente quer visão para tudo, né? A visão é para confirmar a palavra de Deus e para fazer o propósito de Deus, para glorificar o nome de Deus. Só isso. Terceiro subtópico: graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa divina, tá? Não era revelação em si, era a revelação da promessa, do propósito divino. Então aí Paulo é fortalecido e ele permaneceu em Corinto durante 1 ano. Esse ser humano incrível, ministro incrível, pregador incrível chamado Paulo, desgastado, emocionalmente abalado, fisicamente abalado, ele permaneceu aqui, 1 ano e 6 meses, ensinando continuamente a palavra de Deus e consolidando a igreja recém-formada. Atos 18, 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então sua permanência demonstra que a perseverança produz frutos duradouros quando está fundamentada na graça do Senhor. O ministério cristão exige fidelidade, principalmente em meio às adversidades. A experiência de Paulo ensina que a graça de Deus não elimina todas as lutas, mas capacita o crente a permanecer firme até cumprir a sua missão. A permanência de Paulo em Corinto foi decisiva para o fortalecimento de uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento, preparando tanto ele quanto a igreja para enfrentar os seus desafios futuros. As oposições enfrentadas em Corinto. Rejeição na sinagoga. Paulo iniciou sua pregação entre judeus, mas muitos rejeitaram o evangelho e blasfemaram contra a sua mensagem. Diante da resistência, o apóstolo voltou-se aos gentios, mostrando que a rejeição humana não impede o avanço do plano de Deus. Aí, nós vamos ver no próximo subtópico, tá? A acusação diante de Galho. Os líderes judeus levaram Paulo ao tribunal, acusando-o de ensinar uma religião contrária à lei. Esse povo deve ter ficado irado pelo fato do chefe da sinagoga ter se convertido. Mas Galho, ele recusou a julgar-se a questão, as questões religiosas, e Deus cumpriu sua promessa de proteger o apóstolo.
Oposição não impediu a missão. Mesmo enfrentando perseguição, medo e falsas acusações, Paulo permaneceu 18 meses em Corinto ensinando a palavra de Deus. A igreja foi fortalecida porque a graça do Senhor sustentou o seu servo durante toda a missão. A oposição faz parte da caminhada cristã, mas não pode impedir a expansão do evangelho. Assim como sustentou Paulo em Corinto, Deus continua fortalecendo seus servos para permanecerem fiéis em meio às adversidades. Então, a sinopse 2. Deus encoraja Paulo, fortalece a missão e sustenta a igreja em Corinto. Tópico 3. Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Atos 18, do 12 ao 17. Subtópico 1. A acusação dos judeus e a proteção divina. Subtópico 2. O espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Subtópico 3. A suficiência da graça na experiência de Paulo. Subtópico 1. A acusação dos judeus e a proteção divina. Então, como já falamos um pouco, a oposição contra Paulo continuou crescendo e os judeus o conduziram ao tribunal de Gálio. Gálio era o procônsul da Acaia. E acusaram Paulo de ensinar uma religião contrária à lei. Antes que o apóstolo apresentasse a sua defesa, Gálio recusou-se a julgar uma questão religiosa interna dos judeus. Isso está em Atos 18, 14 e 15. Lucas destaca que Paulo, querendo abrir a boca, foi interrompido por Gálio. Olha que coisa linda. Então, antes mesmo que o apóstolo apresentasse a sua defesa, o procônsul percebeu que a acusação não envolvia crime contra o Estado romano. Então, Gálio entende que a acusação dizia respeito à religião judaica. E aí Gálio diz, se ele tivesse cometido algum crime ou algum agravo enorme, tudo bem. Mas a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós. Então, vede o vós mesmo, porque não quero ser juiz destas coisas. E quando ele fala de palavras, ele refere-se ao ensino de Paulo sobre Jesus como Messias. Quando ele fala nomes, provavelmente ele alude aos títulos como Cristo, Messias e Filho de Deus, etc. Quando ele menciona a vossa lei, ele refere-se às interpretações e disputas da lei de Moisés. Então, na visão de Gálio, tratava-se de um debate interno do judaísmo e não de uma infração ao direito romano. Mas o lindo disso tudo é que, sem perceber, Gálio estabeleceu um precedente jurídico favorável ao cristianismo. Naquele momento, o império ainda não via o cristianismo como um movimento ligado ao judaísmo, religião reconhecida e permitida por Roma, né? Então, Paulo ele pôde continuar seu ministério sem sofrer condenação civil. Somente anos depois, especificamente sob Nero, o cristianismo passou a ser tratado como uma religião distinta e alvo de perseguições oficiais por parte de Roma. Embora Gálio, inclusive alguns dizem que Nero que matou Paulo, embora Gálio fosse um magistrado romano, agindo segundo critérios jurídicos, Deus utilizou a sua decisão para proteger o ministério de Paulo e o avanço da missão. O Senhor, ele cumpriu exatamente o que havia prometido. Ninguém impediria a obra que ainda precisaria ser realizada em Corinto. Deus pode usar até autoridades seculares para cumprir seus propósitos e preservar a sua obra, assim como também para punir ou julgar, como ele fez com Israel, usando Babilônia, usando a Síria e etc. Agora, para você entender o procônsul no mundo greco-romano, esse camarada aqui, ele podia jogar Paulo e Silas na prisão novamente, porque ele era o governador das províncias senatoriais do Império Romano. Então você viu o mapa que eu te mostrei da Acaia? O governador de toda a Acaia era esse homem chamado Gálio. Ele exercia essa função representando a autoridade máxima da província em assuntos civis e judiciais. Suas funções e autoridade, competia ao procônsul administrar a província, manter a ordem pública, julgar processos civis e criminais, arrecadar impostos e garantir a aplicação das leis romanas. Era uma autoridade atribuída a ele. Então ele podia fazer com uma, como a gente diz hoje, uma canetada. Então suas decisões possuíam grande autoridade em todo o território sob seu governo. O julgamento de Paulo. Ao ouvir as acusações contra Paulo, Gálio concluiu que se tratava de uma disputa religiosa entre os judeus e não um crime contra Roma. Por isso recusou-se a julgar o caso, preservando a liberdade da pregação do evangelho naquele momento. Então o episódio diante de Gálio demonstra que Deus pode usar até mesmo autoridades seculares para cumprir seus propósitos. A decisão do procônsul garantiu a continuidade da missão de Paulo e contribuiu para o fortalecimento da igreja em Corinto. Subtópico 2. O espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Aqui está uma questão interessante, tá? O comentarista foi muito sábio quando ele trouxe na revista a possibilidade deste Sóstenes ser o mesmo Sóstenes citado por Paulo em uma de suas cartas. Aliás, quando ele abre a primeira carta,
aos Coríntios. Mas vamos lá, vamos entender primeiro o que aconteceu aqui. Após a decisão de Gálio, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal, enquanto o procônsul permaneceu indiferente. Então, o texto não informa claramente quem praticou a agressão, mas revela como uma oposição marcada por violência e também era marcada por instabilidade. Anos depois, Paulo menciona um irmão chamado Sóstenes, logo quando ele abre a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Isso indica a possibilidade de que aquele antigo líder judaico tenha sido alcançado pelo Evangelho. Embora a Bíblia não mencione diretamente, há essa grande possibilidade. E eu trouxe para você alguns motivos para isso. Sóstenes, provavelmente, assumiu a liderança da sinagoga de Corinto. O fato de Paulo chamá-lo de irmão indica que ele era um cristão conhecido da igreja. Então, alguns motivos favoráveis para isso primeiro, o nome não era extremamente comum, tornando a coincidência significativa. Segundo, ambos estão ligados a Corinto, cidade onde Paulo permaneceu cerca de 1 ano e meio. Terceiro, a mudança faz sentido historicamente. Crispo, um chefe da sinagoga, se converteu, como nós vimos no tópico passado. Seu sucessor Sóstenes, que assumiu a sinagoga depois que Crispo aceitou Jesus, ele poderia também ter sido alcançado pelo Evangelho. O quarto argumento favorável para que o Sóstenes de 1 Coríntios seja o mesmo daqui é que Paulo dificilmente mencionaria Sóstenes logo na saudação se ele não fosse conhecido pelos coríntios. Então, há muito indício que era o mesmo Sóstenes. E se era um antigo chefe da sinagoga convertido a Cristo, a sua identificação faria muito mais sentido para o destinatário da carta. Isso mostra que a graça de Deus é capaz de transformar opositores em cooperadores do reino. Ninguém está além do alcance da misericórdia divina quando responde ao chamado de Cristo, obviamente. Então, olha isso. De adversários a discípulos. O próprio Paulo, de perseguidor, ele passou a ser o maior apóstolo da igreja. Antes de sua conversão, Paulo perseguia a igreja de Cristo e consentiu na morte de Estevão, em Atos 8. A graça de Deus transformou esse homem de um perseguidor em um dos grandes missionários do cristianismo. Aí você senta na cadeira de Deus, pega o seu martelinho de juiz e o bandido morreu com um fuzil na mão, o cara morreu viciado em droga, o ladrão morreu na sua cidade e você fala, foi pro inferno. Você não sabe se foi, querido. A graça alcança todas as pessoas que clamam urgentemente, arrependidos por perdão. Pode ser no último segundo de vida. Então não me pergunte quem foi pro céu, quem foi pro inferno, porque a graça é maior do que as minhas especulações humanas. Se eu fui alcançado pela graça, qualquer um pode ser alcançado pela graça. O céu não foi inaugurado por um santo. O céu foi inaugurado por um ladrão arrependido. Crispo e Sóstenes. Crispo, o principal da sinagoga, creu em Jesus. O homem era líder dos judeus, agora vai pregar para os judeus que o Messias realmente era Cristo. Anos depois, possivelmente, como a gente está trabalhando aqui, possivelmente Sóstenes também tenha sido alcançado pelo Evangelho, tornando-se um cooperador de Paulo. Paulo apanhava, irmão. Paulo era expulso. Paulo era apedrejado, mas o homem ganhava a gente. Claro, não era ele, era o Espírito que o direcionava. Ganhava as pessoas para Jesus e sacudia a cidade. Hoje a gente sacode a igreja com congresso, pré-congresso. Né? Tá na hora da gente sacudir a cidade com o Evangelho. O Evangelho transforma vidas. A mensagem de Cristo alcançou perseguidores, líderes religiosos e gentios em Corinto. O poder do Evangelho não apenas perdoa pecado, mas também transforma antigos opositores em servos fiéis do reino. Então a história da igreja demonstra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Quando o coração se rende a Cristo, antigos adversários podem tornar-se discípulos comprometidos e instrumentos poderosos para a expansão do Evangelho. E te digo mais, muitos que aparentemente estão tão perto da graça, muitos que estão com Jesus debaixo do braço, que eles acham isso, muitos que estão aí vivendo uma vida de caridade, aparentemente uma vida reta, estão muito distantes de Deus. Não é sua roupa, não é seu terno, não é sua gravata, não é sua teologia. O segredo se você foi alcançado pela graça. E se você foi alcançado, você aceitou a graça e decidiu, aleluia, viver em obediência a ela. Porque se não é isso, irmão, faz o que você quiser fazer, que você não compra a sua salvação e o seu relacionamento com Deus. A suficiência da graça na experiência de Paulo. É o subtópico 3. A passagem por Corinto marcou profundamente o ministério de Paulo. Em meio às perseguições, ao medo e às dificuldades,
ele experimentou que a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo. Irmão, você não precisa de outra coisa. Dinheiro você trabalha. Aqui é um apelo para a Igreja de Cristo. Se você é dessas igrejas e através dessa plataforma maravilhosa que é o YouTube, você me ouve, para de oferecer. Esses dias eu vi o pacto da riqueza numa igreja aí neopentecostal. Irmão, dinheiro a gente trabalha. Claro que Deus pode abençoar você financeiramente, eu quero que isso aconteça. Eu também quero ser abençoado financeiramente. Mas o Evangelho, ele te oferece uma graça que é suficiente. A graça que se apresenta para o doutor é a mesma que se apresenta para o morador de rua. A graça que se apresenta ao magistrado também se apresenta para o bandido. A graça que se apresenta para o mais influente também se apresenta para o analfabeto. Essa é a multiforme graça que Pedro fala em 1 Pedro 4,10. Somos dispenseiros da multiforme graça. A graça vai alcançar o europeu, vai alcançar o latino-americano, vai alcançar todos que querem e aceitam. Porque Tito 2,11 diz que a graça está manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então, entenda que não é você, entenda que é a graça. Se Deus puxar a tomada, meu filho, você não faz nada. Então, aprendendo com Paulo que o Senhor não removeu todos os conflitos, mas permaneceu ao seu lado em cada etapa da missão. Por isso, Paulo, ele pôde permanecer 18 meses nessa igreja, e Paulo testemunha em 2 Coríntios 12,9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa graça continua sustentando todo aquele que permanece fiel ao Senhor. A força do cristão não está na ausência de lutas, mas na presença constante de Deus, que capacita seus servos a serem perseverantes até o fim. Então, esse último slide, a igreja de Corinto e sua importância para a missão. Um centro estratégico do evangelho. Essa estrada que você está vendo no slide é uma estrada romana, tá? A estrada romana ajudou muito a fazer essa conexão e o evangelho se espalhar rapidamente, assim como a Pax Romana, a língua grega e etc. Paulo permaneceu cerca de 18 meses em Corinto, estabelecendo uma igreja forte em uma das cidades mais importantes do Império Romano. Sua localização favorecia a expansão do evangelho para toda a Caia, te ensinei o que é a Caia, e também o que é Macedônia, e outras regiões do Mediterrâneo. Corinto como a base missionária. Além de fortalecer a igreja local, ela era a base local. A base de Paulo era Antioquia, como a gente está aprendendo. Mas a base de Acaia tornou-se Corinto, a capital de Acaia. Além de fortalecer a igreja local, Paulo utilizou Corinto como um importante ponto de apoio para suas viagens missionárias. Durante sua permanência na cidade, escreveu as epístolas, olha isso. 1 e 2 Tessalonicenses foram escritas dessa cidade, tá? E em sua terceira viagem, ele retorna a Corinto, onde escreveu as epístolas aos Romanos, uma das maiores exposições doutrinárias do Novo Testamento. Uma igreja marcante. Paulo visitou Corinto pelo menos 2 vezes, Atos 18 e 2 Coríntios 13, e manteve intenso contato com os irmãos por meio de cartas. Era o WhatsApp da época. Paulo, pelo menos 4 cartas foram enviadas aos Coríntios, embora apenas 1 e 2 Coríntios tenham sido preservadas no cânon bíblico. A igreja tornou-se referência tanto pelos dons espirituais quanto pelos desafios doutrinários e morais enfrentados. A igreja de Corinto ocupou um lugar central no ministério de Paulo. Dela partiram importantes ensinos para toda a igreja, mostrando que Deus pode estabelecer uma comunidade madura e influente, mesmo em uma sociedade profundamente marcada pela idolatria e pela imoralidade. Sinopse 3. A graça de Deus protege Paulo e triunfa sobre a oposição em Corinto. Conclusão. A experiência de Paulo em Corinto demonstra que a missão cristã requer coragem, perseverança e total dependência da graça de Deus. Embora a cidade apresentasse grandes desafios, a igreja foi estabelecida e fortalecida pelo poder do Senhor. O crescimento do reino não depende da capacidade humana, mas da presença daquele que prometeu: eu sou contigo. Que esse exemplo nos inspire a anunciar o evangelho com fidelidade, amor e confiança, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar sua obra em todo tempo e lugar. Meus queridos, eu quero te convidar para terminarmos essa lição a orarmos em nome de Jesus. Orar pela sua igreja local, pela sua aula, pela sua escola bíblica dominical. Pai, muito obrigado por essa aula de hoje. Obrigado por cada um que ficou até aqui assistindo essa aula. Abençoe esse aluno, esse professor, esse superintendente, esse pastor que assiste essa aula. Senhor, abençoe a igreja dele.
Abençoe a escola bíblica dominical. Abençoe a aula desse professor. Dê a ele entendimento e que a tua graça suficiente possa fortalecê-lo diante das provações para que ele se mantenha firme no ministério que o Senhor tem o confiado. Glorifica o teu nome, Pai, nessa aula, que os alunos de cada professor vejam que a tua graça é suficiente para enfrentarmos as provações e permanecermos de pé. Continua nos dando a tua graça. Continua nos favorecendo com esse presente que nós não merecemos, Pai. É isso que nós te pedimos, gratos, porque não somos merecedores. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, se você quiser se tornar assinante da nossa plataforma, eu já te dei a dica, mas o QR Code está ainda aqui na tela. Aponte sua câmera para esse QR Code e seja um assinante. Ou, se você preferir, vai na descrição e tem os links para você fazer sua assinatura mensal ou trimestral e ter muitos materiais semanais que vão te ajudar muito. Eu quero te convidar, se Jesus não voltar e ele permitir, para assistirmos juntos a próxima aula, onde iremos inaugurar a terceira viagem missionária. Também fica aqui mais um anúncio. Junto com essa aula, será inaugurado mais um Atlas missionário na nossa plataforma, o Atlas da terceira viagem missionária. Nessa lição 7, com a permissão de Deus, iremos estudar quando o Espírito sopra em Éfeso. Para você que está conosco, já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Agradecer a cada um porque alcançamos o número de 9.000 inscritos e já estamos caminhando para 10.000, para a honra e glória do Senhor. Ajude a palavra de Deus a chegar em mais locais. Se você não é inscrito, se inscreva e até a próxima aula em nome de Jesus.